A solidão pode ter se tornado o mal do século. Vamos assistir aqui um vídeo comigo do Edson Castro comentando um pouco sobre a questão da solidão e essa dificuldade de interação social. Vamos lá. Você é uma pessoa que não sai de casa? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse fenômeno. Aqui, ó, com o Alexandre versus Timidez. É o perfil dele no TikTok. E aí vamos ouvir o que ele tem pra falar. Se liga. Ó, isso aqui precisa ouvirem. Presta atenção, desgraça! Deixa o like, Nossa, eu não tava esperando por essa. presta atenção. Vocês são doidinhos. Ah, os doidinhos. Eu fiz um vídeo lá do maluco que não saía de casa. Ai, tu melhor ele não sair de casa e viver uma vida boa, não sei o que lá. Vocês estão afundados de depressão, problema de saúde na cabeça, todo derretido. Aí fala, não, mas eu gosto de ficar na minha casa, é minha solitude. Não é solitude, irmão. Se faz 5 anos que você não dá um rolê, não é mais solitude, tá? Porque não é mais opção sua. É opção dos outros também não te ver, porra. No Japão e aqui existe 1,5 milhão de pessoas que simplesmente pararam de sair de casa, algumas há mais de 20 anos. E eu preciso te contar como isso começa, porque isso não começa do jeito que você imagina. Esse vídeo tá dublado, será? Não sei, parece que a voz não tá encontrando com a boca dele. Mas assim, o Japão e alguns países da Ásia, né, como Coreia do Sul também, eles vivem hoje uma questão muito difícil com as relações sociais, né? Historicamente, principalmente o Japão, é constituído por uma sociedade que eles primam ou prezam por, como é que eu vou dizer assim, por imposições sociais, por pressões sociais sobre os sujeitos que são muito grandes, né? Eles são uma sociedade que vive sobre um constante estresse apenas pela própria existência dos sujeitos. Então, os sujeitos se encontram estressados, se encontram dificuldade para poder conviver socialmente, porque a própria sociedade impõe regras muito restritas de convivência, né? E esses países têm já lidado já há muito tempo com questões de saúde mental muito graves na sua sociedade, né? Então tem sintomas muito específicos, por exemplo, da cultura japonesa, né? Como o alto índice de suicídio, como o alto índice de isolamento social, né? O alto índice de pressão social sobre as pessoas, né? Então vamos ver o Alexandre, o que ele tem para dizer sobre um pouco essa sociedade japonesa, né? Que hoje eu acredito que é uma das que mostra mais sintomas sociais da saúde mental sobre a sua população, né? São chamados de hikikomori. O meu mano aqui tá sendo dublado por IA, tá? Só pra avisar vocês. Ah, tá. Então não era uma impressão estranha minha, ele tá sendo dublado mesmo. Antes de mais nada, deixa eu te contar o que isso não é. Isso não é preguiça, isso não é frescura, isso não é gente que não quer trabalhar. O psiquiatra japonês que estudou isso a vida inteira deixou isso bem claro. Hikikomori não é nenhuma doença. É o que acontece quando uma pessoa vulnerável encontra uma pressão social grande demais. Escola competitiva, trabalho que engole a pessoa, família com expectativa que ninguém consegue cumprir e a vergonha de não dar conta. O governo japonês fez uma pesquisa oficial sobre isso e o resultado foi 2% da população de 15 a 64 anos vivem isoladas. 2% da população, ó, ele vai até trazer o dado, ó, provavelmente é 1.400.000 pessoas, cara. Isso é muita gente, é muita gente. É muita gente. 1.460.000 pessoas. E sabe quais foram os motivos mais citados? Perder emprego, depressão, bullying na escola ou no trabalho. Ou seja, quase sempre começa com uma dor social. Uma humilhação, uma rejeição, um fracasso na frente dos outros. E é aqui. Eu achei uma coisa interessante que ele falou ali, né? Então, desse estudo desse psiquiatra, né? Eu não conheço, enfim, o autor, mas eu achei interessante a perspectiva, né? Porque a gente sempre cai no risco, quando a gente vai falar sobre questões sociais, e a psicologia e a psiquiatria, principalmente, ela tem caído nesse sintoma também da sua própria área de estudo, que é patologizar questões sociais. Né? Então a gente vai atribuir nomes, atribuir transtornos mentais para comportamentos que claramente são advindos de sintomas sociais. Né? Então esse
hikikomori, acho que se eu não me engano é assim que fala o nome, hikikomori, não é um transtorno mental. As pessoas não estão passando por um transtorno mental que a gente pode ir lá diagnosticar por um CID e tal. Né? Elas podem ter como comorbidade, mas isso é um sintoma de uma sociedade da maneira como ela se organiza. Da maneira como ela se organiza. Então, como o colega falou ali, uma sociedade que prima muito pela produção, né? Uma sociedade que prima muito pela perfeição, uma sociedade que prima muito pelas expectativas, atender às expectativas, principalmente dos mais velhos, né? Dos pais, dos avós, enfim. Ela cria, nesse conjunto de maneiras de se sociabilizar, ela cria alguns sintomas, né? Isso acontece em todas as sociedades. Aqui no Brasil nós também temos os nossos sintomas, nos Estados Unidos eles têm os sintomas dele, todas as sociedades têm isso, né? E é muito importante que eu, enquanto psicólogo, poder olhar para esses movimentos culturais, né? Eu sempre lembro aqui, quem assiste meus vídeos aqui já deve ter ouvido eu falar dessa frase, né? Que para mim é uma frase muito importante que o Lacan fala, pra gente nortear. E você não precisa nem ser psicanalista, tá? Mas assim, pra você nortear a sua visão sobre o mundo, se tiver outros profissionais aqui da psicologia assistindo esse vídeo, ou outros profissionais da saúde, de qualquer área que seja, né? O Lacan, ele diz assim, ele diz a seguinte frase, né? Ao analista é necessário que ele esteja sempre no horizonte da subjetividade da sua época. O que ele quer dizer com isso? Eu vou até trocar de câmera aqui, né? O que ele quer dizer com isso? Que é importantíssimo para nós, para mim, enquanto analista, enquanto psicanalista, né? Enquanto psicólogo, mas eu acho que até esse conselho serve para todo mundo, né? Que a gente esteja olhando para os movimentos da cultura, para esses movimentos, o que eles estão produzindo de novo, né? A gente está sempre olhando para o horizonte, né? E nunca parado, estagnado, imaginando uma sociedade onde ela para em si, ela se congela em si mesma, porque isso não acontece. Os próprios movimentos sociais, os movimentos culturais vão criando os seus próprios sintomas, né? Então essa própria organização, essas mudanças, por exemplo, da tecnologia, mudanças da sociabilidade, esses avanços, às vezes, da própria maneira como a sociedade se organiza, vão criar também as maneiras como os sujeitos vão sofrer. Essa é a parte mais importante, porque o sujeito que sofre hoje, o sujeito que chega na minha clínica hoje, não é o mesmo que o sujeito que chegava na clínica de Freud. Por quê? Porque a sociedade mudou, porque o contexto social mudou, porque a organização social mudou, porque a organização política, a organização de produção mudou. Tudo isso, todos esses movimentos, eles geram, então, a maneira como os sujeitos vão se organizar também no seu sofrimento psíquico. Porque o sofrimento psíquico é uma maneira que os sujeitos encontram de poder lidar com aquilo que eles não conseguem às vezes assimilar, ou aquilo que eles não conseguem às vezes lidar conscientemente. Então surge um sintoma, né? E isso é muito importante. Por isso que eu gosto muito, eu trago muito aqui para o canal, porque vocês percebem que aqui no canal eu falo de psicologia, mas eu não falo sobre teoria. Porque eu não queria que esse canal fosse um canal para teóricos, eu não quero falar para outros psicólogos, para outros psicanalistas. Isso já tem milhares de canais, né? Eu queria poder trazer umas reflexões, uma visão da psicologia, uma visão da psicanálise sobre esses movimentos sociais, sobre coisas que nós vemos no dia a dia. Né, trazer para a materialidade da coisa, né? E não ficar muito no abstrato, da teoria, do academicismo e tal. Não, e isso tem o seu lugar, nada contra, eu mesmo, desculpa, eu mesmo consumo muitos desses conteúdos, mas eu não queria que esse canal fosse isso, né? Aqui eu quero trazer para vocês, tentar trazer essa visão que eu tenho de maneira simples, de maneira didática, ou pelo menos a tentativa de ser didático, né? Que eu acho que eu não seria um bom professor, eu sou um tanto quanto prolixo, né? Mas aqui poder trazer essa visão, né, do que a gente enxerga. Então, bom, uma sociedade extremamente adoecida mentalmente como é a sociedade do Japão, o que isso significa sobre a sociedade deles, né? Não necessariamente sobre os indivíduos na sua individualidade, né? Sobre os sujeitos na sua individualidade, mas sobre a sociedade dele, organizações sociais, né? Vamos voltar aqui pro vídeo, então, pra gente não se perder. Aqui que eu quero que você preste atenção de verdade. Porque ninguém acorda um dia e resolve, vou me trancar por 20 anos. O processo é silencioso, a pessoa passa por algo constrangedor. Aí ela começa a evitar aquele lugar, depois começa a evitar lugares parecidos, depois recusa um convite porque está cansada, e aí depois recusa outro porque semana que vem ela vai. E aí os convites param de chegar, e a cada dia dentro de casa torna o dia seguinte lá fora cada vez mais assustador, até que sair de casa vira uma montanha. E tem um detalhe dessa entrevista que me assustou.
41% das pessoas já estavam trancadas em casa há 3 anos ou mais. E numa pesquisa Nossa. anterior, o governo descobriu que mais de 600 mil pessoas na faixa dos 40 aos 64 anos estavam isoladas. Ou seja, o número de pessoas mais velhas pela primeira vez ultrapassou o número de pessoas mais jovens. Aqui no Japão isso tem até nome, é o problema 80-50, onde pais de 80 anos sustentam os filhos de 50 anos que nunca conseguiram voltar para o mundo. Olha só. Porque o tempo não resolve o isolamento, ele aprofunda. E eu tô te contando isso. Cara, essa frase daqui, eu acho que ela é a mais importante aqui de cara pra gente ouvir desse vídeo, tá? O tempo, ele não resolve isolamento, tá? Ele só piora. Só piora. E aí você vai ficar, mas eu saio amanhã, eu vou depois, eu começo depois, eu faço depois, tá tudo bem agora. E aí hoje a gente vai criando uma parada gigantesca que é um falso sentimento de entrosamento, né? Mas eu tenho meus amigos digitais. E assim, existem grandes amizades digitais, né? Mas quantas vezes você sai com essas pessoas? Quantas vezes você se propõe a sentar, a jantar, a você comer um negocinho? Porque existe uma diferença muito grande de você conversar com alguém quando é conveniente, né? Então, sei lá, Rafa Camargo me mandou um zap aqui. Meu irmão, vou responder quando der. Se eu lembrar de responder. Isso é por conveniência. Agora, assim, quando você tá com alguém na sua frente pra responder, tem um outro tempo. Exige uma outra coisa, existe uma outra leitura. Eu acho que essa colocação do Edson é bem interessante, né? A internet, ela surgiu socialmente num momento, ou melhor, no momento em que a internet surgiu, ela trouxe a possibilidade de novas conexões que talvez não fossem possíveis, né? Por quê? Por conta de questões logísticas, questões sociais, questões culturais. Então, a partir do advento da internet, e eu conversava com um paciente meu esses dias sobre isso, né? Um paciente que tem um pouquinho mais velho que eu, ele na casa dos 30 anos, né? E ele nasceu no interiorzão, assim, e ele falou assim, né, o quanto a internet para ele, quando ele surgiu a internet, ele conseguiu ter internet em casa, foi um abrir de olhos para o mundo, né? Foi uma possibilidade de olhar o mundo, o quão grande era o mundo, quão grande eram as possibilidades do mundo, que ele lá no lugar onde ele vivia, ele não conseguia ver, né? Não conseguia enxergar. Isso parece estranho, mas isso é um sentimento muito comum para pessoas que cresceram nos interiores, né? Pessoas que cresceram em centros, em cidades grandes, metrópoles, né? Onde a vida cultural é maior, talvez não possam não sentir ou não se reconhecer nesse sentimento. Mas pessoas que cresceram em cidades pequenas, assim como eu, a possibilidade da internet, né, o advento da internet foi a possibilidade de olhar esse mundo, né, olhar o quão grande ele pode ser, o quantas possibilidades, né? E sim, por exemplo, eu cresci na internet, né? Talvez eu tivesse acesso à internet e restrito cedo demais, né? Meus pais não tinham educação tecnológica e me deixaram ter acesso a coisas que eu não deveria ter com a idade que eu tive, né? Mas enfim, né? São os movimentos culturais e isso também moldou quem eu sou hoje. Mas eu entendo que a internet me possibilitou por muito tempo ter acesso a coisas que eu não teria, ter acesso a culturas que eu não poderia ter acesso a filmes, a séries, a livros, né? Até mesmo durante a faculdade, né? A internet me possibilitou estudos, me possibilitou ter acesso a um mundo muito maior do que eu poderia ter fisicamente, né? Agora, as pessoas que eu conheci na internet, né? As pessoas que eu conheci, que eu convivo às vezes e tal, elas não substituem as relações sociais presenciais. Elas não substituem. Porque falta uma coisa importantíssima. Vou até trocar de câmera aqui, pessoal. Falta uma coisa importantíssima na internet, que é o contato, né? Que é a presença, que é o outro estar ali, na minha frente, né? Que é o calor humano. Isso parece bobagem, você vai dizer, Lucas, mas isso não faz diferença, eu consigo conversar, eu faço uma videochamada e tal, mas não é a mesma coisa, gente, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A presença do outro ali, ela é... A presença do outro perto de você, ela pode ser até intrusiva. E isso é extremamente importante. Porque uma coisa é você estar conversando com alguém numa videochamada e quando você se cansa, você desliga a videochamada. E aí você está no seu lugar seguro, do seu quarto e tal.
Outra coisa é você estar na frente de outra pessoa. E se aquela conversa não caminhar para o lugar que você queria, ou aquela conversa precisa se encerrar, ou se você precisa encerrar aquela conversa, você tem que ter as suas habilidades sociais preparadas para conseguir fazer aquilo, né? Por que nós levamos tão mal uma pessoa, por exemplo, que termina um relacionamento por mensagem, e não vai terminar, ou não vai ter aquela última conversa de maneira presencial? Porque existe uma necessidade daquela presença daquele corpo. Isso é insubstituível. Internet nenhuma substitui isso. A internet pode sim te ajudar a melhorar sua habilidade de comunicação, te ajudar a melhorar sua capacidade de raciocínio, pode te ajudar a conhecer novas pessoas, né? Mas só a internet, viver só na internet, só no online, é impossível. É impossível que isso seja saudável a longo prazo, né? E aí surgem, então, essas realidades onde uma pessoa consegue hoje viver em casa, ela consegue fazer tudo da casa dela sem precisar sair de casa, né? Era uma coisa impensável há 25 anos atrás, digamos assim, né? Você tinha que pelo menos sair para trabalhar, sair para comprar suas comidas, né? Sair para ir no mercado, para ir na farmácia, sei lá, para ter que ir no banco, né? Isso eram imposições, mesmo se você quisesse ou não, você tivesse a maior dificuldade social, não, você ia ter que fazer isso uma hora ou outra, né? Ou alguém ia ter que fazer para você, pelo menos, né? Porque não tinha essa possibilidade de você viver em completo isolamento. Hoje não. Hoje, com o advento da internet, né, talvez contrariando o próprio discurso que a internet trouxe no seu início, né, o discurso que as redes sociais trouxeram dessa conexão, hoje, com o advento da internet, você consegue se isolar mais ainda, né? Porque você não precisa mais sair de casa para ir no mercado, não precisa mais ir no banco, você consegue trabalhar de casa, então você consegue ter um home office da vida, você consegue evitar o máximo possível as relações sociais, né? E aqui eu tô dizendo que, óbvio, existem pessoas que têm as suas próprias questões com a convivência, né? Existem as suas próprias dificuldades, por exemplo, pessoas com às vezes, com fobias sociais, né? Enfim, alguma coisa do gênero. Claro, existe isso, sim. Mas mesmo essas pessoas, elas tinham que, antigamente, se forçar ou ter uma atividade que elas teriam que fazer externamente de casa. Hoje a internet propiciou que essas pessoas continuem dentro de casa sem fazer nada, né? Então a internet, ela retroalimenta um próprio sintoma, né? E com isso ela cria outros sintomas sociais, né? Lembra do que eu falei lá no começo do vídeo, né? Sobre como os movimentos culturais criam seus próprios sintomas, eles moldam seus próprios sintomas. No Brasil, por exemplo, a gente não tem pessoas que vêm, ou muito pouquíssimas pessoas que têm transtornos advindos do trauma de guerra, né? Como era comum na época de Freud, né? Não tem. A gente no Brasil não se envolve em guerra, né? Pouquíssimos soldados daqui talvez enfrentem uma guerra, né? Vamos ter alguns militares ali, talvez, que vão ter algum transtorno de estresse pós-traumático nesse sentido, talvez por policiais, né? Talvez por atividades da segurança pública, enfim, mas ainda é algo muito diminuto, né? Diferente da época de Freud ali, quando ele conviveu na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, né? Mas hoje nós temos, então, pessoas que não conseguem sair de casa e que conseguem viver desse jeito, né? Conseguem sobreviver, digamos assim, desse jeito, né? Através do advento de uma tecnologia que não existia na época do Freud, né? Não existia 100 anos atrás. Então, o próprio movimento cultural, o próprio movimento da tecnologia, o próprio movimento da produção cria e molda, né, os próprios sintomas sociais que os sujeitos vão ter que enfrentar. Vamos voltar aqui pro vídeo, então, agora, pra gente não se perder muito. Existe uma outra necessidade. É diferente você junta com uma rapaziada pra jogar um Fortnite, mas é diferente você, tipo, ter um amigo que se encontra, que se sentam, conversam, falam besteira, falam da vida. E a coisa não precisa fluir só quando é conveniente. Às vezes quando não é conveniente. Às vezes quando você tá lá pela... Sei lá, pô, esses dias eu tava no Gil, né? Eu tava indo embora. Queria chegar logo em casa, os caras me chamaram pra um canto pra trocar ideia. Eu falei, puta, precisava ir pra casa, mas eu falei, não, vou ficar lá um tempo com os caras, tá tudo bem, né? Pô, é um dia que eu vou chegar atrasado, não mata ninguém. E ficar lá trocando ideia, beleza, tal. E aí, por exemplo, hoje ainda tem a galera que fala assim, não, mas eu tenho o ChatGPT pra falar dos meus problemas. Não, mas eu falo com muita gente no Twitter. Não, mas eu tenho um grupo aqui do Zap que eu tô sempre trocando ideia. E é muito louco, né? Porque é essa falta dessa presença física, desse afeto, dessa comunhão,
de estar junto, de estar presente, de estar próximo às pessoas. Essa amizade que ela não é pautada na conveniência do que vocês estão fazendo naquele momento, sabe? Do tipo, Uhum. a gente tá aqui porque eu preciso de vocês pra fazer tal coisa, né? Não, a gente tá aqui numa amizade que ela não precisa ter função pra ela existir, assim. Vocês podem sentar e trocar uma ideia. Utilitarismo, né? Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui no canal, né? Esse perigo do utilitarismo das relações. Esse perigo das relações se tornarem, então, apenas um meio de utilidade, né? Então, o meu amigo serve para quando eu preciso dele, né? E eu já sou o contrário. Eu já penso que o amigo, o amigo é aquele que não serve para nada. Não serve para nada. Eu não preciso para nada, meu amigo. E é por isso que ele é meu amigo. Ele pode me ajudar, mas isso é um efeito colateral da nossa amizade. Talvez a amizade verdadeira seja aquela que você não precisa da pessoa para nada. Ela não te traga nenhum benefício, né? Não te traga nenhum benefício, não precisa fazer isso, né? Esse não seja o cerne da sua relação, né? O amigo mesmo é aquele que pode estar ali com você apenas quando vocês querem ficar sentados conversando, né? Eventualmente ele pode te ajudar, eventualmente ele pode te trazer benefícios, mas esse não é o cerne da relação de vocês. Sobre qualquer coisa, ou qualquer coisa, sem... Isso é muito louco, né? O vídeo do menino lá que não saía de casa me deixou muito maluco, né? A galera não tem isso do tipo assim, que é você sentar numa mesa e falar de qualquer coisa. Não só do que você quer. Porque falar só do que você quer é muito fácil, é muito simples. Uhum. Sabe assim, eu vou falar do que eu quero. Aí você vai pro seu Reddit, aí você vai pro seu Telegram, aí você vai pro seu Discord. Porque aí vocês falam só do que vocês querem, né? Vocês não falam de coisas aleatórias, né? Às vezes, a amizade, ela é sobre isso, assim. Sobre você estar num rolê Uhum. e, mano, a rapaziada começar a falar de economia. E você não manja porra nenhuma de economia, mas você tá lá. Por quê? Porque você tá no rolê com os caras. E você não pode pautar todo mundo pelo que você sabe ou não. Então aí você vai dar uma opinião merda. Você vai tentar engajar no assunto de algum jeito. Tem gente que os amigos deles são os youtubers, eles trocam ideia, relações reais pra ver os outros. Cara, assim, sem sacanagem, a quantidade de vezes que eu já recebi essa mensagem do tipo assim, você é tipo um amigo pra mim porque eu tô com você em vários momentos do meu dia. Eu fico, tipo, fico feliz, porque é uma prova de que o trabalho tá bom, mas é uma amostra dessa epidemia de gente que não sai de casa e não tem mais relação e não tem conversa, né? Ou não tem mais espaço pra ter essa conversa. Eu vou voltar pro vídeo do cara já, mas eu quero só falar de uma coisa. Pensa o espaço público que você mora. Tá. Então assim, ó. Isso que ele trouxe ali, antes ele entrar, que eu sei que ele vai entrar num outro assunto, pelo jeito. Mas essa questão ali da amizade, né? Como, por exemplo, essa sensação de amizade, né? Que a pessoa tem com o Edson, né? Por exemplo, eu na verdade, não acompanhava muito o Edson. Comecei a acompanhar mais aqui pelos reacts do canal. Só assisto ele aqui no canal, só. Pelos reacts daqui, né? Mas, por exemplo, tem outros youtubers também que eu acompanho muito, criadores de conteúdo, né? Como o Luigi, eu acompanho muito o Luigi, né? Então tu começa a ter essa sensação de presença. Afinal, eu tô assistindo o Luigi todo dia, né? Eu vejo a live dele todo dia, então é uma rotina, né? Mas eu sei que ele não é meu amigo. Eu tenho essa noção. É legal poder ouvir ele falar, é legal porque a gente tem opiniões parecidas, é legal porque a gente converge às vezes em algumas coisas, é legal porque ele é engraçado, é legal porque a gente assiste uma bobajada junto, mas ele não é meu amigo, né? Ele não me conhece, ele não sabe da minha existência. Então, essas relações parasociais que a internet vai criando, né? Trazem essa sensação de uma proximidade, mas é uma proximidade irreal. Irreal. Né? E não é porque o Luigi, não é porque o Edson não quer conhecer a gente. Talvez a gente se conhecesse, a gente seria amigo, pode ser. Né? Nada garante que sim nem que não. Mas esse contato apenas virtual, assim, principalmente de criadores de conteúdo, não faz com que a gente seja amigo. Afinal, ele nem sabe quem eu sou, ele não sabe nem da minha existência. Mas a sensação é como se fosse. Né? E aí, numa sociedade onde os espaços de sociabilidade têm se afrouxado cada vez mais, né? Essa sensação de proximidade com o criador de conteúdo pode ser o suficiente para que a pessoa imagine que aquilo seja, então, uma relação verdadeira. Né? E não que ela não seja verdadeira, mas ela é uma relação meio imaginária. Né? Ó, puxou o quadrinho. Agora sim. Antes você tinha casinhas, né?
E aí você tinha sua casinha aqui. Certo? O seu trabalho, vamos fazer uma fábrica aqui. Pensa que isso aqui é uma fábrica, tá? Ele era uma distância curta, né? Da sua casinha. E aí, quando você ia do seu trabalho pra sua casinha, você passava por outras casas, você trocava ideia com pessoas, você provavelmente, quando você morava na sua casinha, você ia na padaria do seu bairro, você ia na igreja do seu bairro, no mercadinho do seu bairro. As suas relações eram todas pautadas num limite de uma caminhada, às vezes. Certo? E aí, o que aconteceu? As cidades foram ficando maiores, as cidades foram ficando mais complexas, e até mesmo a relação com o consumo que a gente teve, ela mudou. Então, por exemplo, eu não vou no mercadinho aqui do seu Cido na minha rua, porque não tem tudo que eu quero, ou talvez não seja tão barato quanto outro mercado. Eu prefiro ir num Carrefour, né? Então, um Carrefour, que muda de quem trabalha lá toda semana, eu dificilmente vou ver o mesmo funcionário, dificilmente vou ter uma relação com o mesmo funcionário, vou estar passando por sempre pelo funcionário. E a pergunta pra vocês, quantos nomes de caixa vocês conhecem? Quantas pessoas dos caixas no mercado vocês conversam? Vocês sabem quem mudou, quem não foi, quem saiu, quem não saiu, qual que é a relação que você tem com essas pessoas? Você perde isso. Quantos amigos você encontra no mercado? Quantos vizinhos? Meu avô era dono de mercado, tá? O mercado de domingo, sábado e domingo, ficava cheio. E o mercado ele era um ponto social. Isso nos anos 90. Porque as pessoas iam lá e as pessoas se encontravam seus vizinhos. A gente sabia que todo mundo ali que tava dentro da vendinha do meu avô, né, no mercado do seu Cido Dona Odete, eles eram do mesmo ciclo social, do mesmo ciclo de pessoas. Era o vizinho da Rua Havaí, era o vizinho da rua que tava da Pirassununga, da Jabuticabal. Eram vizinhos de ruas diferentes. Entendeu? Vocês conseguiam entender, mas você sabia, tipo, esse é o vizinho de cima, vizinho do lado, vizinho da frente, vizinho blá 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 blá. Não, hoje tem caixa de autoatendimento. Hoje tem Oxo, muda de funcionário a cada 5 minutos. E aí era comum você encontrar essas pessoas. Você encontrava com essa pessoa na padaria, você encontrava com essa pessoa no mercado, você encontrava com essa pessoa no caminho pro trabalho, né? Era comum também, na época da televisão, dos 5 canais. Puta, eu tenho muita saudade disso. Nossa! Era comum as pessoas ficarem na rua. Isso é uma parada que eu não vejo mais, isso eu sinto muita falta. Era comum você sentar aqui, ver um vizinho aqui, e vocês falarem. E tinha outro vizinho aqui, e outro vizinho aqui. E vocês conversavam. Era comum essa prosa. Aqui na Moca, tinha muita velhinha que colocava cadeira na frente de casa. Era muito comum você ver cadeira na frente de casa. Só que o que aconteceu? A rua foi ficando cada vez mais perigosa. E aí a gente faz o quê? Constrói um muro ao redor da casa. E às vezes não é que a rua ficou mais perigosa, mas a sensação de perigo, né? Esse dia eu vi um vídeo era de um economista, se eu não me engano, falando sobre isso, né? Fazendo uma análise, mas era um vídeo em inglês, né? Agora não vou lembrar que canal que era. E aí acho que era um canal que eu nunca tinha assistido, mas eu achei interessante a proposta, né? Ele trazendo, então, como as políticas públicas vão se organizando, às vezes, não a partir dos dados reais, mas a partir da sensação que as pessoas têm sobre aqueles dados, né? Então, não necessariamente, por exemplo, a saúde pública no Brasil piorou, mas a sensação das pessoas é que a saúde pública piorou. E aí elas vão moldar a opinião delas, né? Talvez até quando elas foram utilizar, talvez se elas olharem em perspectiva de 10 anos para cá, veriam que a saúde pública melhorou, elas têm mais acesso, elas têm uma facilidade a mais de chegar, por exemplo, com o advento das UPAs, vamos supor, né? Então tem outros dispositivos que existem, né? Mas a sensação das pessoas é que a saúde piorou. Porque a UPA demora, porque mesmo tendo então o posto de saúde às vezes chega lá e você não consegue ser atendido, enfim, né? Então ela sente que aquilo piorou, assim como a segurança pública. Eu moro, por exemplo, numa cidade pequena, do interior, né? Tem 80 mil habitantes a minha cidade, mas a cidade não é perigosa, não é perigosa. Existe, eventualmente, um assalto, um roubo de casa e tal, mas assim, nada comparado do que qualquer região metropolitana, assim, nada comparado, assim, né?
Mas a sensação geral das pessoas é que a cidade está muito perigosa. Né? Tu vai conversar com todo mundo, é assim, uma sensação de que um medo, né? E eu atribuo isso, sim, por exemplo, à internet, né? Ao consumo de redes sociais, ao consumo daqueles jornais sensacionalistas, né? Enfim, de policialescos, assim e tal. Porque, por exemplo, com o advento das redes sociais, então, um assalto que acontece na cidade, ele toma proporções enormes, porque todo mundo fica sabendo. Antes, talvez eu não ficasse sabendo desse assalto que aconteceu lá no bairro do lado, né? Antigamente. Mas agora todo mundo sabe, porque saiu no jornal da cidade, na internet, saiu no Instagram da cidade, né? Então, a sensação das pessoas é que a cidade está muito mais perigosa. Né? E eu percebo isso conversando com as pessoas, né? Não sei, pode ser que esteja mesmo, eu imagino que deve ter aumentado um tanto a criminalidade e tal, né? A gente vê mesmo isso. Mas assim, nada comparado à sensação do que as pessoas têm, sabe? Nada comparado. A gente sobe o muro. Então, automaticamente, você não tem mais contato. O prédio, a fábrica, que antes era aqui, no mesmo bairro agora, passou pra Faria Lima. Uhum. E aí o que acontece? Você precisa entrar num carro. Onde você não fala com ninguém. Onde vai pagar 1 hora sozinho. E aí na volta você passa no mercado. Às vezes é um mercado que nem é próximo da sua casa. E vai direto pra sua casa, pro seu condomínio. Passa no mercado próximo do serviço, né? Tem uma coisa que eu falo, que acontecer na minha rua, que as pessoas ficam em choque. As pessoas na minha rua realizavam festa, tá? Uhum. Então, assim, dava junho, juntava uma rapaziada e falava assim, vamos fazer festa junina? Ah, vamos. Então o pessoal fechava a rua, botava umas barraquinhas, cada um fazia uma comida, levava, e o pessoal ficava fazendo comida. Era como um festinho infantil, a porta da casa ficava aberta. A minha mãe tem muito isso ali no bairro onde ela mora, que faz 20 e tantos anos que eles moram no mesmo lugar. As vizinhas da rua, assim, elas têm esse contato. Então, esses dias elas tinham a festa junina, né? Entre elas se organizaram, entre elas fizeram uma festa junina das mulheres, né? Acho que foram até alguns homens e tal. Mas, assim, uma coisa ali da comunidade ali, da rua. Um pouquinho mais da rua, do bairro ali, digamos assim, né? Das pessoas que se conhecem, né? Mas antigamente isso era mais, assim, eu lembro, assim, de, por exemplo, final do ano, eu lembro de alguns episódios. Uma família, no final do ano, assim, vamos todo mundo da rua passar junto o ano novo, todo mundo da rua, e aí vinha todo mundo da rua. Passava junto, todo mundo, sabe? Todos os vizinhos passavam juntos. Claro, na época era uma rua que tinha um pouco menos de vizinhos e tal, mas mesmo assim, né? Tinha muitos familiares que moravam na mesma rua, mas mesmo assim, tinha muitas pessoas que não eram da família e passavam juntos. Inclusive a minha família, passava junto com eles, né? Então, eram convívios sociais muito mais amplos, né? Você via todas as crianças da rua brincando juntos. Eu brinquei com os vizinhos da minha rua juntos, sempre, né? Hoje em dia você não vê mais isso. Hoje em dia você olha para as crianças e você não vê elas brincando com os vizinhos, com as crianças dos vizinhos. Mesmo quem mora em casa. Então, quem mora em prédio, né? Daí, menos ainda, né? Muitos prédios não tem condomínio, né? Assim, de poder... um parquinho, qualquer coisa assim para as crianças brincar, mas os que tem às vezes também não utilizam. Então assim, mesmo as crianças daquele prédio não se conhecem, não se interagem, né? E consequentemente os pais não se interagem, né? Então as relações, até, e isso é muito legal, eu acompanho algumas pessoas que falam sobre arquitetura, né? E eu vejo eles falando sobre isso, né? Como as mudanças sociais, né? As mudanças de percepção social, trouxeram mudanças arquitetônicas para as cidades, né? E essas mudanças arquitetônicas inflacionaram ou diminuíram, digamos assim, comportamentos de sociabilidade das pessoas, né? Então, os espaços de sociabilidade das residências, dos prédios, das casas, eles se diminuíram, se diluíram ou já não existem mais. E isso, consequentemente, faz com que o isolamento se torne algo mais comum, né? Se torne algo mais pujante. Às vezes a gente tava andando na rua, viu uma portinha aberta. Tá tendo uma casa ali. Aí você entrava tendo uma festa naquela casa ali. E aí você entrava e você via o pessoal lá, é o filho da Ana Paula, entra aí. Então a gente tinha essa coisa de estar em comunhão constante com as pessoas ao nosso redor. E hoje você tá aqui, ó.
não é para te assustar e nem para julgar essas pessoas. Morando aqui, eu entendo a pressão que esse país coloca em cima de quem não se encaixa. Eu tô te contando porque o mecanismo é igual em qualquer lugar do mundo, seja no Japão ou no Brasil. A escala é diferente, mas o mecanismo é igual. Aquela festa que você recusou semana passada, aquele grupo de amigos que você foi deixando esfriar, aquele prefiro ficar em casa, que começou por escolha e já tá virando regra. Nenhum desses momentos parece grave sozinho, e é por isso que é perigoso. A diferença entre quem volta e quem fica preso não é coragem, é agir enquanto a porta ainda está aberta. Cada convite recusado torna o próximo ainda mais difícil de aceitar, e cada mês adiado torna a montanha ainda maior. Então, se você sentiu que esse vídeo descreveu um pouco da sua vida, esse é o sinal. Não daqui a um mês, agora, enquanto ainda é leve. E faz uma coisa hoje, agora, assim que acabar esse vídeo. Vai lá e responde uma mensagem que você está devendo. Só isso, só uma. É assim que você mantém a porta aberta. Eu moro no Japão e aqui existe 1,5 milhão de pessoas. Baita vídeo. Baita Vídeo bem interessante. Ó, mensagem incrível aqui, ó. Quantas amizades, namoro, casamento saíram de encontros inesperados em padarias, mercearias, cinema, hoje com iFood, Netflix, tudo isso acabou. E aí eu vou falar uma coisa aqui que também, que é... Eu vou dar a minha recomendação aqui. Eu vou falar uma última coisa aqui sobre fazer amigos, tá? A gente fez um vídeo de 20 minutos. Aqui, ó. Sobre como fazer amigos. Tem várias dicas aqui. Vamos assistir esse vídeo. Várias. Né? A gente tem um vídeo também de onde fazer amigos, se eu não me engano. Que é uma outra coisa que a galera pede muito. Aqui, ó. Perceba, né? O Edson tem vários vídeos sobre fazer amizades, né? Então quer dizer que fazer amizades no mundo atual está cada vez mais difícil. E eu me coloco nisso também. Eu tenho dificuldades, assim. Meu círculo social de convívio, assim, com amizades é muito restrito, é muito baixo. Eu gostaria de ter mais, mas eu também me encontro nessa dificuldade. Às vezes digo, onde é que eu acho um amigo? Como é que eu faço um amigo, né? Eu tive pacientes me perguntando assim, como é que faz amigo, né? Eu tive que dizer pra ele, olha, eu não sei, quando tu descobrir, tu me diz, né? Porque normalmente a amizade a gente não faz assim, né? Ela aparece, ela acontece, né? São naqueles encontros imprevisíveis, ou a gente tá convivendo em um lugar específico e a gente encontra uma pessoa parecida, né? Como uma faculdade, por exemplo, os meus últimos amigos, digamos assim, eu fiz dentro da faculdade, né? Dentro do trabalho, às vezes tem um ou outro amigo, amizade que surge, né? Então são nesses espaços. Só que se esses espaços são cada vez mais restritos, se eu aqui pelo meu trabalho agora acabo trabalhando de casa, né, fazendo home office, né, atendo só online, se eu não trabalho com outras pessoas, né, como é que eu vou fazer novos amigos, né? Onde é que eu vou conseguir arranjar esses novos amigos, né? Então são questões muito, muito pertinentes e perceba que são questões estritamente atreladas ao nosso convívio atual, né? Eu duvido que meus pais ou meus avós tinham esse problema de onde é que eu vou fazer um amigo, né? Porque todo mundo trabalhava junto, todo mundo convivia junto, todo mundo tinha essas relações. Eventualmente alguém ia se encontrar e tu ia achar alguém parecido contigo, né? Mas hoje em dia isso é muito difícil. Dicas de onde conhecer pessoas novas. Ó, 22 minutos. Se somar esses dois daqui, cara, são quase 40 minutos de conteúdo, tá? Se esse daqui, junto, é quase 1 hora. Tá? Isso que se a gente não contar dos canais antigos, tá? E aí a gente vai entrar na questão da amizade, porque sempre surge um tipo de comentário que é o comentário do utilitarismo, né? Prefiro ficar em casa jogando videogame. Edson Castro mais tema, você vai encontrar muita coisa, tá? Prefiro ficar em casa jogando videogame ou com meu cachorro ou vendo um filme porque minhas amizades me desapontaram e não consigo nada de bom, ou porque elas não gostam das coisas que eu faço, ou porque às vezes eu preciso ouvir papo que eu não quero ouvir, ou porque eu, sei lá, ou porque eu tenho que ver uma coisa que eu não quero ver.
E a gente tornou a amizade uma coisa extremamente utilitarista, né? Então, assim, ou a amizade te entrega 100% do que você quer, né? Aquela amizade, ela tem que ser uma amizade que ela é extremamente utilitária. Então, assim, o cara, ele vai estar ouvindo todos os seus problemas, o cara vai estar com você em todos os rolês, o cara vai ouvir as suas coisas. Se você tiver um problema, o cara vai ajudar, tal, né? Então, o cara vira quase um assistente pessoal, né? O amigo, ele é uma Alexa sua. Ou você não encontra o valor na amizade. Porque a gente tá tão viciado em algoritmo, a gente tá tão viciado num sistema que ele tá sempre alimentando a gente com só aquilo que a gente quer, com só aquilo que a gente gosta, que quando a gente precisa lidar com alguma coisa que ela é minimamente contraditória, a gente se esconde em casa. Eu percebo isso também, né? Essa sensação de que as pessoas têm uma baixa tolerância à frustração. Né? Baixa tolerância à frustração. Então, às vezes as relações, elas não suportam contradições. Né? As relações pessoais, as relações de amizade, relações de familiaridade, né? Não suportam contradições. Né? Então, quando você se vê ali num embate de algum assunto específico com o seu amigo, não, agora já não serve mais. Né? Agora já não serve mais. A gente vê isso, por exemplo, em assuntos como política, né? Divergências políticas, né? Claro que, eventualmente, se as divergências forem muito grandes, né? E se aquilo for algo muito importante pra você, pode ser que realmente não dê pra conviver. Mas eu acho muito difícil você não conseguir conviver com uma pessoa apenas pela opinião política dela, né? Apenas pela divergência política dela. Né? Quer dizer que isso é um assunto tão importante pra vocês que inviabiliza qualquer outro tipo de relação, né? Me parece meio estranho isso, né? Então, assim, nem todos os seus amigos vão ser seus melhores amigos. Nem todos os seus amigos vão ser bons. Nem todos os seus amigos, eles vão ser incríveis. Alguns amigos seus vão ser muito bons para quando você precisar de uma ajuda com uma questão de trabalho. Mas eles vão ser péssimos quando você precisar de uma ajuda emocional. Alguns amigos, eles vão ser muito bons em questões emocionais. Mas eles vão ser péssimos em questão financeira, de estrutura, de organização. Alguns amigos vão ser amigos de rolê. Muito importante. Alguns amigos vão ser rolê mais cabeça, né? É o cara que você vai pra igreja, é o cara que você vai conversar, é o cara que você vai estar numa conversa mais profunda. Então, assim, as pessoas vão esquecendo que as pessoas, elas não têm função o tempo todo, 200% do tempo. E elas não conseguem performar 500 coisas ao mesmo tempo. E vão ter coisas, às vezes, que você não vai gostar. Ah, pô, tem um amigo que, às vezes, ele é meio chato. Tá tudo bem. Mas, pô, ele é o cara que acompanha no futebol, ele é o cara que tá com você no dia a dia, ele é o cara que vai, às vezes, falar numa... Às vezes, você é o amigo que é meio chato. Eu, por exemplo, eu sei que eu tenho algumas... Eu sou uma pessoa um pouco difícil, de personalidade forte. Então, às vezes, eu sei que eu entro em alguns atritos que eu não precisaria, né? Mas meus amigos nunca deixaram de estar do meu lado. Assim como eu tenho também amigos que têm as suas personalidades muito bem determinadas e que a gente não concorda com algumas opiniões. E já tivemos os nossos grandes embates e discussões. E no outro dia a gente estava lá todo dia de novo junto. Né? Então é sobre entender que as relações também, elas devem carregar essas contradições. Devem e precisam carregar essas contradições. Groselha, né? Eu tenho um amigo meu que ele tem um canal sobre o Batman. Pô, é insuportável ouvindo ele falar sobre o Batman. Vontade de agredir ele, né? Pô, fala só sobre o Batman, pelo amor de Deus. Exatamente. É o cara que ele vai começar... Eu acho que ele tá falando sobre o link do Quadrinhos na Sarjeta. Vai filtrar tanto, que ele não tem mais nenhuma amizade. Porque já não é mais nem filtro, né? Porque ele vai buscando nas amizades, na verdade, não uma convivência, né? Não uma relação saudável e gostosa. Ele vai buscando nas amizades uma reafirmação da sua própria identidade. Então, quando o meu amigo já não reafirma aquilo que eu acredito ser a minha identidade, então ele já não serve mais.
né? Ou quando eu não consigo, ou porque eu não consigo, então tem aquele discurso, né? Você é a média das pessoas com quem você convive, né? Eu lembro que uma vez eu vi esse meme e mandei pros meus amigos, né? Falei assim, olha, se nós somos a média das pessoas que nós convivemos, nós vamos dar muito errado na vida, né? Porque era todo mundo desempregado, sustentado pelas mulheres na época, todo mundo, né? Ferrado de grana. Eu falei assim, não, nós estamos ferrados, temos que escolher uns amigos novos, porque você vai ser a média do que nós somos naquela época, a nossa vida ia ser o inferno, né? Mas é isso, sobre olhar para as amizades assim como, não, o que essas amizades podem me trazer? O que eu consigo ganhar? Quais são as vantagens que eu vou ter tendo a relação com essa pessoa? Ou deixando de ter a relação com essa pessoa, né? É só jeito de você impedir de ver o outro. Ah, falou isso aqui pra mim, não me interessa mais. Ah, esse aqui age assim, não me interessa mais. Esse aqui ele não interessa mais. E você esquece da complexidade das pessoas, né? Uhum. Então, assim, as pessoas são complexas, né? E nem todo mundo precisa te entregar a mesma coisa, do mesmo jeito, na mesma qualidade. E aí a gente vai pro caminho do isolamento, que é o caminho do zero, é o restritivo, né? É quase como, em vez da gente virar e falar assim, pô, né, tem o cara que ele come muito, que ele exagera na gordura, no colesterol, ele é um cara que come só besteira. E a gente vai falar assim, beleza, então agora vamos fazer um jejum restritivo onde você não come nada. Só bebe água. Bom, eu acho que a gente pôde conversar já sobre o que era importante aqui, pessoal. Agora o Edson já tá divagando aí nas analogias dele. A gente sabe que quando ele começa assim, ele vai longe e aí a gente não sabe onde ele chega, né? Mas enfim, eu acho que foi um vídeo muito interessante a gente poder falar. Nossa, eu tô todo branco, né? Tá todo claro hoje aqui na cena. Mas foi um vídeo interessante a gente poder conversar sobre como essa perspectiva da solidão na sociedade, ela está intrinsecamente atrelada aos modos de viver social, né? As maneiras como a sociedade se organiza, né? E aquele exemplo, então, dos japoneses, enfim, é um exemplo que mostra como o social se molda, né? E vai transformando esses sintomas que nós vemos nos sujeitos. E também poder entender um pouco sobre essa questão da solidão, né? Que é um tema muito... Hoje é um tema muito pertinente, assim. Eu acho que as pessoas têm pensado muito sobre isso porque as pessoas têm se sentido muito solitárias, né? As pessoas têm se sentido muito distantes uma das outras, né? Enfim, bom, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. Eu tô com uma meta de bater os meus primeiros 1000 inscritos, então se você puder deixar um like, eu agradeceria demais. Além disso, se eventualmente, se você quiser iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo também, tá bom? No mais seria isso. Agradeço a visualização de todos, forte abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo.